boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do IBCP Psicanálise. Meu nome é Flávia Anjos, eu sou psicanalista do IBCP e hoje, através dessa palestra gravada, falarei com vocês sobre transtorno de personalidade borderline. Vamos conceituar o que é o transtorno e o prejuízo que ele traz para a vida das pessoas que o portam. Vamos começar a classificar o que é o transtorno. É um transtorno que acomete muito mais mulheres, porém também podem acontecer alguns casos em homens. É um transtorno que está à borda, à beira. Esse é o significado da palavra borderline e, como o próprio nome já diz, um transtorno de personalidade nós podemos caracterizar como um padrão, um jeito da pessoa ser, agir, o jeito que ela se comporta na vida, nas relações. Bom, o transtorno ele é marcado por algumas características que são muito marcantes e que impactam muito a vida da pessoa, dentre outras situações e características. São pessoas que têm uma autoestima muito baixa, uma autoestima prejudicada. Então eles se olham com um prejuízo muito grande, como se fossem incapazes, se olham aquém das suas realizações, do que são de verdade como pessoas. Se olham como se fossem deficientes, incapazes em muitas áreas da vida. São pessoas com uma impulsividade extremamente alta. São pessoas onde as relações íntimas que elas estabelecem, não só as afetivas, são muito prejudicadas e também são pessoas com um humor extremamente instável, um humor que muda várias vezes durante o dia. Há muita instabilidade, é um humor muito marcado. E vamos falar um pouco, vamos conceituar todas essas questões, né? Pessoas borderline, portadores do transtorno borderline, têm um limiar muito baixo à frustração. São pessoas que não toleram frustração, que lidam muito mal com a frustração. Normalmente, quando eles fazem uma leitura de estarem sendo negligenciados, de estarem sendo abandonados, eles reagem muito mal, com muito medo, com uma raiva intensa. Borderline tem um registro de abandono que é extremamente forte. Esse registro pode ser real ou imaginário, porém é esse registro que eles tanto tentam evitar. Normalmente são pessoas que, ao menor sinal de que algo não saia exatamente da forma como elas planejaram, a expectativa delas não é atendida, eles reagem de uma maneira inflamada, com muita raiva. Por exemplo, suponhamos que essa pessoa marque um encontro com um amigo e alguém que seja importante para ela. Vamos colocar nessa situação hipotética um amigo, vamos colocar até mesmo uma relação afetiva. E suponhamos que tenha acontecido algo e essa pessoa chegue atrasada. Essa condição já é fundamental para que a pessoa reaja de uma forma muito ruim e negativa. Porque a leitura que ele faz é de estar sendo negligenciado. A leitura é de que ele não é uma pessoa importante para o outro.
E toda vez que essa leitura é feita, que ele tem essa sensação, ele explode. Normalmente os relacionamentos são marcados por esse traço. Traço impulsivo, a pessoa acaba não pensando no que ela vai fazer. São pessoas que normalmente têm um pensamento e não conseguem controlar. Não conseguem controlar o que pensam, não conseguem controlar a sua raiva. Reagem sempre de forma muito explosiva. E depois de agirem de tal forma explosiva, desenfreada, normalmente eles têm vergonha, porque eles percebem conscientemente o que fizeram, a atitude que tomaram. Frequentemente eles sentem muita vergonha e isso acaba de certa forma por reforçar o que eles pensam acerca de si próprios. Como eu disse a vocês, a autoestima de um portador de transtorno borderline é uma autoestima quase nula, muito prejudicada, muito ruim. É alguém que não se enxerga. Ele é visto através do outro e ele faz coisas e toma atitudes por conta do outro. Ele não tem um olhar para ele mesmo sobre as suas questões, sobre quem ele é de fato, sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta. Muito pelo contrário, um paciente desse tipo, muito provavelmente não sabe nem o que gosta, porque todas as questões dele giram em torno do outro, em torno de um parceiro, em torno de agradar alguém. Por exemplo, um paciente portador de transtorno borderline, quando ele se relaciona com alguém, ele tende a idealizar muito as relações. Claro, principalmente as relações afetivas, ele idealiza de uma forma muito intensa. O outro, logo no primeiro encontro, ele já faz uma ideia de que ele está amando, perdidamente apaixonado, ele confia a vida dele a esse outro, ele pode até mesmo chegar a entregar chave da casa, dividir segredos, coisas muito importantes, questões que ele guarda para si, questões muito íntimas. Ele pode chegar a dividir numa simples conversa, num primeiro encontro, por ter a fantasia de que esse outro é uma maravilha, é a pessoa da vida, é a alma gêmea. Muito frequentemente, em virtude desse tipo de ação, eles podem ser enganados, ludibriados, porque acabam mesmo confiando em pessoas que acabaram de conhecer. São pessoas muito carentes, muito dependentes emocionalmente. Eles têm tanta carência que o outro acaba sendo o centro das suas vidas. Como ele não se reconhece, precisa sempre do outro para estar no centro, para ser o centro e para que de alguma forma ele se sinta motivado a fazer pela vida dele. Não é raro uma pessoa portadora de transtorno borderline se relacionar com alguém e, por exemplo, suponhamos que ele se relacione com alguém que é advogado. Essa pessoa pode muito provavelmente cursar uma faculdade de direito, cursar de uma forma exemplar, extremamente dedicada, mas não por si própria, e sim pelo outro. Tem um filme que chama-se À Beira de um Ataque de Nervos, uma coisa assim.
Noivas em Fúria, não me recordo bem agora exatamente, mas é o papel que a Julia Roberts faz. E ela, nesse filme, ela se relaciona com pessoas e ela começa a fazer na vida dela, para a vida dela, as mesmas coisas que esse parceiro com o qual ela se relaciona faz. Então ela chega num momento onde ela começa a comer muitos ovos, porque o parceiro com o qual ela está se relacionando consome muitos ovos. Essa é um pouco da característica dos pacientes borderline. Eles acabam entrando na vida do outro de uma forma tão intensa, agindo como o outro, sendo como o outro, muitas vezes imitando o outro, coisas que são importantes para outra pessoa, eles acabam incorporando na vida deles. Uma pessoa portadora de transtorno borderline pode amar muito e pode ensinar muito ao outro sobre o que é o amor e a sua capacidade de amar. Obviamente, com tudo que o amor tem de bom, mas também com tudo que o amor tem, digamos, de ruim. Pacientes portadores do transtorno borderline podem cuidar do outro com muito afinco, de uma forma muito extremada, e eles podem ensinar a respeito do amor. Claro que o amor na sua parte boa, porém, como o borderline se relaciona de uma forma deturpada, ele é carente, ele coloca o outro no centro da sua vida, ele também exige do outro um reconhecimento muito grande, uma atenção muito grande. Como ele é um carente, um dependente emocional, ele vive por exigir reconhecimento, carinho e atenção. E quando ele não tem essas condições, claro que na leitura que ele faz, isso já desencadeia um grande problema, um grande transtorno para ele. Como eles têm baixo limiar à frustração, muito baixa tolerância à frustração, quando eles fazem esta leitura de abandono, de estarem sendo negligenciados, de estarem sendo deixados, essa condição para eles é uma condição que traz muito sofrimento, faz com que eles sofram demais e eles reagem dessa forma extremamente exacerbada, não por maldade, porém por falta de controle, por falta de habilidade, por ser para eles uma questão altamente desesperadora, questão com a qual eles não sabem lidar de forma alguma. Imaginem as relações com pessoas portadoras do transtorno, como ficam prejudicadas, porque são pessoas que exigem, demandam o tempo inteiro. Então, são aquelas pessoas que querem controlar o outro, os passos do outro, mendigos afetivos, pedintes afetivos, que o tempo inteiro pedem e solicitam. Eles agem assim por pura incapacidade, por uma demanda infantil muito grande. É como se fossem crianças se relacionando com o outro. Tem uma demanda infantil que está presa lá atrás, com questões relacionadas ao abandono, seja um abandono real ou imaginário.
mas é o abandono que elas têm registrados na vida delas e que tanto elas fazem para tentar evitar. Mas nessa tentativa de evitar, elas acabam trazendo para a vida sempre mais e mais abandono, para que de uma forma inconsciente elas revivam este abandono. O prazer do borderline é reviver o abandono, é essa falta, esse registro que ele tem e que de certa forma se habituou inconscientemente. São pessoas que podem, com a impulsividade que têm, causarem prejuízos também à sua saúde física. A saúde emocional, já vimos aqui, por tudo isso que já foi explanado, o quanto de prejuízo emocional essas pessoas têm na vida e causam nas suas vidas, e causam na vida dos outros, dos seus familiares. Se relacionar com pessoas que são portadoras de transtorno borderline não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige muito, especialmente muita paciência, porque os componentes, os sintomas, a personalidade é uma personalidade bastante explosiva e destrutiva. Então é de fato uma tarefa árdua. Como eu estava dizendo, pela impulsividade, essas pessoas podem, além, claro, das questões emocionais, dos prejuízos, das perdas emocionais, também trazerem perdas físicas para o seu corpo. Podem tender a se machucarem, a se cortarem, podem inclusive dirigirem perigosamente, terem um abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Lícitas, abuso de cigarro, álcool; ilícitas, abuso de todo tipo de drogas. Podem também comer de forma compulsiva. Para se chegar a um diagnóstico de transtorno borderline, é preciso se passar por um médico psiquiatra, é preciso que haja essa consulta, muitas vezes é preciso um acompanhamento, é preciso se ter uma classificação. O transtorno é classificado dentro desses sintomas que nós falamos aqui. Existem outros sintomas, então tudo isso o médico avalia para fazer o diagnóstico, que é um diagnóstico puramente clínico. Obviamente, é necessário, muitas vezes, que haja a administração de medicamentos. Medicamentos que são controlados e medicamentos para controlar os sintomas que estão muito exacerbados. Quando a pessoa entra numa fase de muito mau humor, muita impulsividade, muita raiva, muita agressividade, é preciso que haja essa avaliação muito séria, muito precisa e que muitas vezes o medicamento seja administrado. Hoje, os próprios médicos psiquiatras, com a medicina avançada e principalmente com a psiquiatria também avançada, já indicam que o paciente procure por um tratamento psicoterapêutico analítico. É extremamente importante que o paciente faça análise para entrar em contato
com as suas questões. A fala é extremamente terapêutica, ela é extremamente eficaz. E o paciente em análise, se ouvindo, se conhecendo, com as interferências pontuais e cirúrgicas que o analista vai fazendo, esse paciente pode então conhecer de si, fazer um caminho evolutivo, perceber aonde se encontra, como se encontra, as questões da sua vida, como estão. Muitas vezes o paciente chega para nós de forma muito fragilizada, porque óbvio, todas essas questões que o cercam, todos esses componentes presentes na vida dele, trazem um prejuízo muito grande, muito sério. E claro, levando não só a perdas na questão afetiva, mas perdas também de trabalho, dentre outras coisas. É muito comum esse tipo de paciente ter também outros quadros associados ao seu transtorno, quadros depressivos, quadros de ansiedade, episódios de pânico. São condições outras que podem fazer parte do transtorno. O transtorno por si só já é algo bastante amplo para se lidar, bastante grande, associado a outras questões, a outros transtornos e patologias, pode ficar ainda mais sério. Então é um paciente que precisa ser olhado, tratado com muito respeito, de uma forma muito ética, para que ele possa, enfim, fazer um caminho evolutivo. A psicanálise está aí, está a serviço das pessoas para procurar fazer o melhor para cada um. Cada paciente é único, ele deve ser olhado e observado dentro das suas condições e então fazer um trabalho com esse paciente que é único, esse paciente que traz um universo dentro de si. Ao olhar para uma alma, ser, como disse Jung, ser apenas uma outra alma humana e se deixar fazer um trabalho, apenas o trabalho analítico, o trabalho psicanalítico. E quando digo isso, não quero diminuir. O que eu quero dizer é que escutar o outro, abrir espaço para escutar o outro, escutar de verdade, é muito e pode representar muito para essa pessoa e para a vida dela. É um transtorno sério, é um transtorno delicado, mas que se bem tratado, se tratado de forma adequada, ele pode ser contido, entendido, e o paciente, se quiser, pode fazer uma escolha muito melhor para a sua vida, trazendo para a sua vida paz psíquica. Como disse Freud lá atrás, todo excesso esconde uma falta. No caso dos pacientes portadores de borderline, é muito excesso, é muita intensidade. O que esse excesso, intensidade, o que tudo isso nos diz a respeito das faltas que essa pessoa pode ter tido na vida.
É isso. É a mensagem que eu deixo para vocês. Até o próximo encontro. Muito obrigada a todos que participaram.